Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 16 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Elias, o Luiz, a Nicole Ferraz, a Valentina, a Gabi, a Aninha, a Nicole Daiane e a Natália. Os demais alunos, ninguém faltou hoje, porém a aula é gravada mesmo assim, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos recebem esse link. E pelo amor de Deus, aquele que está muito mal nas tarefas São Paulo, reveja a aula antes de responder a tarefa São Paulo, porque as notas de acerto, não de quem realizou, quem não realizou, depende de acerto. Por exemplo, se o Elias fizer lá uma lição só e acertou 2, de 20, ele fez uma só e acertou 2, e a Gabi, que não vai acontecer isso, fez todas e não acertou 1, o Elias tem uma nota maior que a sua. Ah, mas eu fiz, mas tirou 0. Tirar 0 e não fazer a mesma coisa. Tá bom? Por favor, revejam a aula. Eu estava olhando lá, os exercícios são os mesmos que a gente está estudando aqui, só que muda o número só. O jeito de fazer é o mesmo. Tá bom? Isso que vale nota. Tem gente que não entendeu ainda que vale nota. Na aula que vem, os alunos que ainda continuar fazendo em 30 segundos, nós vamos chamar o pai agora para conversar. Porque não dá para fazer em 30 segundos, tem conta para fazer. A pessoa não consegue ler em 30 segundos, como que vai fazer a conta aí junto? Tá? Não estou falando só para um aluno, estou falando para todos, tá bom? Bateram o seu recorde, ó. Fizeram em 4 segundos na outra sala. Você é louco? 2 questões. No 9º ano teve um que fez em 4, não, falei errado, 9 segundos. 4,5 cada pergunta. E tirou o recorde, 0. O cara é pé frio ainda, chuta mal para arrebentar. Assunto de hoje: números racionais, multiplicação na representação fracionária. Multiplicar em fração às vezes é muito mais fácil do que multiplicar em decimal. Multiplicação de números racionais na representação fracionária. Objetivos: compreender a multiplicação de números racionais na representação fracionária. Resolver problemas que envolvam a multiplicação de números racionais na representação fracionária. Habilidade EF07MA11. Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias. Para começar, respondam-se sim ou não. Sim, polegar para cima. Não, polegar para baixo. Coloca a mão embaixo da mesa para ninguém copiar o seu polegar. Eu vou ler, de hora que eu falar já, vocês levantem a mão. Não tenha medo de errar, não vou falar o nome da pessoa, tá? Na multiplicação de frações, os denominadores precisam ser iguais para resolver a operação? Como faço na adição e na subtração de frações? Por exemplo, quando você tem meio mais 1/6, você não pode somar enquanto isso os denominadores forem diferentes. Você tem que achar uma fração equivalente. Frações semelhantes, tem outro nome lá? Equivalentes mesmo, acho. Fugiu o nome. Então lá, daí você faz 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Mais 1/6. Aí você mantém a parte de baixo e soma as partes de cima. Isso é na adição e na subtração. Ele quer saber se na multiplicação temos que ter os denominadores iguais também para poder fazer a conta. Se sim, polegar para cima. Se não, polegar para baixo. 1, 2, 3 e já! Só o Luiz acertou. Não precisa. Por isso que multiplicação... Por isso... não falei que errou, porque acertou eu falei. Não, mas o senhor falou o começo. Verdade. Todo mundo Verdade, meu. Mas tudo bem, errar faz parte. Presta atenção. 1/3 vezes 2/5, a multiplicação de frações é o mais fácil que tem. Olha como que funciona a multiplicação. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 2,
2. 3 vezes 5, 15. Pronto, mamão com açúcar. Precisava estar iguais? Não. Agora... Mas é só na multiplicação, senhor? Na divisão tem uma diferencinha. Vamos lá. Na divisão é assim. Presta atenção. Meio dividido por 2/3. Não faz nada. Se copia o primeiro. Quem é o primeiro? Meio. Troca a divisão pelo contrário da divisão. Quem é o contrário da divisão? Multiplicação. E inverte. Quem está em cima vem para baixo. Quem está embaixo vai para cima. Aí você faz a multiplicação. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, quando está dividindo, inverte, muda a divisão para multiplicação. E aí, caiu a multiplicação do mesmo jeitinho. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Certo? Foco no conteúdo. Aqui eles vão explicar um pouco mais detalhado. Multiplicação de um número inteiro por um número racional na representação fracionária. Para resolver a multiplicação, por exemplo, de 3 vezes 3/7, é a mesma coisa que você fazer 3/7 mais 3/7 mais 3/7. Quando eu estou somando frações com denominadores iguais, eu mantenho a parte de baixo e somo as partes de cima. 3 mais 3, 6 mais 3, que seria a mesma coisa que 3 vezes o 3, 9/7. Então, logo, 3/7 mais 3/7 mais 3/7 é 9/7. E se você fosse multiplicar, mantém a parte de baixo e multiplica a parte de cima. Eu não gosto do jeito que eles ensinaram, mas é legal conhecer outras maneiras. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. 3 vezes 3/7. Não multiplico frações por números inteiros. Eu represento ele na fração. Como que eu represento 3 inteiro na fração? 1 embaixo, porque 3 dividido por 1 dá 3. Quando tem 1 embaixo, você lê inteiros. Então, 3 inteiros vezes 3/7. Aí se faz a tática que a gente já viu. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 7, 7. Tá bom? Eu gosto desse jeito. Nada impede você fazer desse jeito aqui ou desse jeito aqui. Tá bom? Para multiplicar o número inteiro por um número racional na representação fracionária, basta manter o denominador e multiplicar o número inteiro pelo numerador. Então, só explicando o que eles fizeram aqui, eles fizeram isso aqui, ó. 3 vezes 3/7. Você mantém a base e multiplica o inteiro pelo denominador. 3 vezes 3, 9/7. O que é legal é que tem várias maneiras de fazer e você escolhe qual que você gostou mais. Não vai falar, não gostei de nenhum, não quero. Não, tem que querer, tem que saber fazer, tá bom? Multiplicação de números racionais na representação fracionária. Para multiplicar números racionais na representação fracionária, basta multiplicar os numeradores entre si e multiplicar os denominadores entre si. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Chegamos na resposta. Se eu fosse mostrar em gráfico, ó, ele tem aqui 3/4, eu dividi o inteiro em 4 partes, e outro inteiro dele em quantas partes? Em 5 partes. Então aqui foi dividido em 5, aqui foi dividido em 4. Aí o que acontece? Quando você multiplica, é a mesma coisa que você colocar uma imagem em cima da outra. Repararam que isso aqui é como se fosse, ó, a imagem que está aqui, e eles pegaram e colocaram essa outra aqui em cima, não foi? Aonde que repetiu a cor? Aqui tem o laranja. Laranja o que é? Amarelo? Amarelo embaixo, azul em cima. Ficou vermelho. Onde tinha o amarelo e onde duas cores colocou uma em cima da outra, se conta ela. Quantas partes ficaram sobrepostas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de um total de quantas partes? 20. Tá? Eu prefiro multiplicar nesse caso. Sabe aquela história? Quer que eu desenhe para você entender? É legal para entender, mas para resolver, imagina toda vez que você for multiplicar, tem que desenhar, recortar, levar o papelzinho um em cima do outro, depois olhar na luz para ver qual que duas cores ficaram uma em cima da outra, dá muito trabalho. Foco no conteúdo, tá.
Multiplicação de números racionais na representação fracionária. Agora do jeito que eu gosto. Na fração. É mais legal. Número inteiro e fração. Então lá. 3 vezes 1/5. Número inteiro está aqui e fração está aqui. Conservar os denominadores. Então você vai conservar aqui quem? O 5. Efetuar a multiplicação dos numeradores. 3 vezes 1. Que vai dar 3/5. Tá bom? Essa é quando você pega um número inteiro e multiplica por um número em fração. Frações. Multiplicar os números. Então por isso que eu fiz aqui já hoje. Eu vou fazer de novo. 3 inteiros vezes 1/5. Eu gosto de transformar o meu número inteiro em fração. E multiplico de cima por de cima, de baixo por de baixo. Então se multiplica numeradores entre si, ou seja, 3 vezes 1, 3, e denominadores entre si. 1 vezes 5, 5. 3/5. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Não? Continuando. Aplicar regra de sinais. Tem que ter isso também, tá? Por exemplo, menos 3 meios vezes 5 oitavos. De cima vezes de cima. 3 vezes 5? 15. 2 vezes 8? 16. Terminei? Não. Menos vezes mais? Menos. Tá? E se aqui fosse menos? Seria mais. Menos vezes menos? Mais. Tá? Não esquece de ver a regra do sinal. Olha lá. Depois, se possível, fazer a simplificação da fração. Por exemplo, tinha dado 15/16. Dá para simplificar? Não. Quando é 1 de diferença assim, não dá. Tá bom? Agora, se fosse aqui, por exemplo, 8/16, dava para simplificar? Sim. Eu divido pelos números primos, para ficar mais fácil. Dá para dividir por 2 o de cima e o de baixo? Dá, porque eles são pares. Então, todo número par dá para dividir pelo número primo 2. 8 dividido por 2? 4. 16 dividido por 2? 8. Divide por 2 de novo. 4 dividido por 2? 2. 8 dividido por 2? 4. Dá para dividir por 2 de novo? Sim. 2 dividido por 2? 1. 4 dividido por 2? 2. Você viu quantas reduções até chegar na irredutível, que não dá para reduzir mais? Professor, poderia vir dividir direto por 8? Poderia. Ia dar direto aquela resposta lá. Só que você pode se perder no meio do caminho, né? Então, eu gosto de fazer dividindo pelos números primos. Portanto, não é necessário que os denominadores sejam iguais para resolver a multiplicação entre frações. E na divisão, os denominadores precisam ser iguais? Não, também, até porque vai ter o que? Uma inversão, certo? Então lá. Atividade 1. Em uma empresa, 5/8 dos funcionários utilizam transporte público para chegar ao trabalho. Desses 5/8, 4/5 usam ônibus. Qual fração dos funcionários que usam ônibus? Então, calma aí. 5/8 é a quantidade de funcionários. E você quer descobrir quanto é 4/5 de 5/8. 4/5 de... Nossa, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Volta. Não era para olhar a resposta. 5/8 usam transporte. Desses aqui, você quer descobrir quantos que é 4/5 de 5/8. Essa palavra de troca por uma operação. Qual é? Vezes. Pause, 2 minutinhos, responde e conta para mim. Se possível, faça a redução, simplificação. Continuando. Você e você acertaram. Quê? Vocês duas acertaram, com respostas diferentes, mas acertaram. Quem? O Elias também acertou. Com resposta. Simplificou
Ó, Elias, Aninha e Gabi. Os três acertaram. Vejam por quê. Ó, do Elias aqui. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Você falou 20 com 40 avos, né, Elias? Acertou. Porém, a Gabi veio e fez o quê? Os números da fatoração. Fatorou por 2 o de cima e o de baixo. 10 dividido por 2. Não, 20 dividido por 2, 10. 40 dividido por 2. Ah, não, da Gabi deu um errinho. 40 dividido por 2, 20. Se alguém tivesse falado 10 vinte-avos, estava certo também. Aí, não, Gabi, só não deu errinho, não. Aí a Gabi fatorou por 2 de novo. Fatorou por 2 de novo. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. Chegamos no resultado da Gabi. Mas a Gabi parou aqui. A Aninha não conseguiu dividir por 3 e viu que dava para dividir por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Quase que você acertou, Aninha. Você dividiu por 2, você fez isso, né? Eu fui fazer assim, daí eu contei dos... Então, ó, o do Elias é a resposta bruta, que não foi feita a simplificação, mas aquilo não pediu para simplificar. Então, Elias podia falar assim, de cada 40, 20 usavam ônibus. De cada 40, 20 usavam ônibus. A Gabi fez uma fatoração e chegou à conclusão de cada 10, 5 usam ônibus. E a Aninha só faltou dividir de baixo, chegava de cada dois funcionários, um usa ônibus. Certo? Então, isso é a nossa multiplicação de frações. Temos que calcular quantos que é 4 quintos de 5 oitavos. O D vira multiplicação. E aí a gente faz de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo, chega no sistema bruto aqui. Você pode fazer a fatoração do jeito que a gente fez ou dividir diretamente por 20, que chega a meio. Há um jeito mais fácil aqui de fazer, ó. 20, 40 avos. Quando chegar aqui, você pode fazer isso aqui, ó. Corta um zero, fica 2 quartos. Simplifica por 2, meio. Certo? Atividade 2. Gabi tem que saber responder para nós. Foi ela que postou? Vamos arrumar aqui. Gabi vai costurar 4 calças do mesmo tamanho. Para cada calça, ela irá utilizar um elástico, vai usar um elástico, 2 quintos de metro de comprimento. Calcule o total de elástico que Gabi precisará comprar. Qual é a conta que tem que ser feita? Vezes 4 vezes 2 quintos. Já deram a dica? Pause, resolva. Só se você fizer caneta. Então, vamos lá. Multiplicação de frações. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 5, 5. Vamos tentar fatorar, simplificar. O 5 é primo. Quando você acha um primo, se tenta o de cima pelo primo. O de baixo dá para dividir, o de cima não dá. Então, para aqui. Então, quer dizer que o total de elástico que ela vai precisar é de 8 quintos de metro. Quantos que seria em metro? Será 8 quintos? Toda fração é uma divisão. 8 dividido por 5. 1 vezes 5, 5. 8 que tira 5, 3. Não tem mais ninguém para baixar. Põe uma vírgula, aparece um zero. 6 vezes 5, 30. Então, quantos metros e quantos centímetros? 1 metro e 6 Errou. 60. Se a gente fala 6 décimos, não precisava pôr. Como falamos centímetros, teríamos que ter 2 casinhas depois da vírgula. Então, 1,60 centímetros. Muito bem. A atividade 3 ou... Vamos lá. 8 quintos.
Gabi vai precisar comprar 8/5 de um elástico, ou seja, Que não vai ter que sou comprar eu. 1 metro inteiro e 60 centímetros e 3/5 de 1 metro. Pela primeira vez aparece meu nome. É. A próxima eu vou editar. Vou deixar já ali mesmo. Atividade 3. Quanto é 2/3 de 9? Quanto é 2/3 de 9? O D troca por vezes. Calma aí, vamos terminar de ler. Isso significa que essa operação é a divisão de 9 partes por 3 iguais e tomamos 2 delas, ou seja, já está ensinando de outra maneira aqui, presta atenção. Quando pergunta quantos que é alguma coisa de um número inteiro, você pode fazer o seguinte: pega o inteiro e divide em 3 partes iguais. Então você vai pegar o inteiro, nossa senhora, vai pegar o inteiro e vai dividir em 3 partes iguais. 9 dividido em 3 partes, dá quantas cada partinha? 3. Cada partinha tem 3. Quantas partes você está pegando? 2. 2 partes. 2 partes com 3 dentro dá quantos? Pensa assim, vou mudar a pergunta. A Gabi vai ganhar 2/3 da coleção de bolinhas de gude da Natália, que ela tem 9 bolinhas de gude. O que a Natália fez? Dividiu em 3 caixinhas as bolinhas. Cada caixinha tem 3 bolinhas de gude. Quantas partes a Gabi vai ganhar? 2. 2 partes. Quantas bolinhas ao todo você vai ganhar? 6. Então você divide pelo de baixo, pega a resposta e multiplica pelo de cima. E a Natália vai ficar comendo. E a Natália vai ficar só com 3 bolinhas. Tá certo. Igual a nossa eles estavam contando que os meninos roubaram os doces da Natália. Ô, louco. Não roubamos. Ele que ofereceu. Furtaram. Nós chegamos lá e ele que ofereceu. Ah, é? Não aceitasse. Ó, presta atenção então aqui. Ele fala assim: pega o 9, divide pela parte de baixo, pega a resposta, multiplica pelo de cima, certo? Então vai dar 6. Outro jeito é aquele jeito que nós já estamos acostumados. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 1, 3. 18 dividido por 3, mesma resposta. Seguindo essa interpretação, só que nós não vamos fazer do meu jeito não, vamos seguir o deles aqui, ó. Então lá, 2/3 de 9. Pega o 9, divide por 3. 9 dividido por 3. Qual é a resposta? 3. Pega a resposta, multiplica pelo de cima. 3 vezes 2 igual a 6. Achou a resposta. Faça o mesmo procedimento na A e na B. Pause. 3 minutinhos. 1 minuto e meio para cada um. Luiz, tenta fazer, Luiz. Tem que fazer igual. Vamos lá. Continuando. Só para lembrar, pega quem está inteiro, divide pelo de baixo. Pega a resposta da divisão, multiplica pelo de cima. Certo? Hoje é dia 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O quê? Não, hoje é dia 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Natália. Natália. 5/6 de 18. Natália, 5/6 de 18. Qual é o procedimento que eu faço? Escuta que ela pode chamar vocês. Pega o 18 e divide pelo 6. Muito bom. 18 dividido por 6 dá? Podemos fazer a seguinte pergunta. Quem vezes 6 dá 18 na tabuada do 6? Quantos? 3. Pega a resposta que é 3 e faz o que, Natália? Multiplica pelo de cima. 3 vezes 5 dá? 15. Então a resposta aqui é 15. Muito bom, Natália. Escolhe algum coleguinha, Natália? Ferraz. 1/5 de 10. Seguindo o mesmo procedimento que a Natália fez. Quem? 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 5? Nós falamos algum tempinho atrás. Não, outro.
Quem vezes 5 dá 10? Ai, perdeu branco, calma. Tabuada do 5. Quem vezes 5 dá 10? Verdade, é 2. 2. Pega a resposta que é 2. Isso. Quantos que dá 2 vezes 1? 2. Muito bem. Muito bom. Olha lá. Atividade 3. Correção. É correção. Olha lá. Divide-se 18 em 6 partes iguais, que dá 3. Pega essas 3 partes e multiplica por 5, que quer dizer que cada parte tem 3. Eu quero 5 partes. 5 vezes 3, 15. Logo, 5 sextos de 18 é igual a 15. Olha o outro aqui. Divide-se o 10 em 5 partes iguais. Quer dizer que cada parte tem 2. E quantas partes eu quero? Uma. 1 vezes 2, 2. Logo, 1/5 de 10 é igual a 2. Aplicando. Uma professora propôs a seus alunos que resolvessem o seguinte problema. Cláudia, não é Ana, mas é Cláudia. E o meu tem assim, Cláudia gastou 2/3 dos R$27 que possuía comprando adesivos para sua coleção. Qual valor Cláudia gastou nessa compra? A resolução de Pedro estava correta. Então a professora transcreveu na lousa. Olha o que o Pedro fez. 2/3 de 27. Ele falou que 2/3 de 27 é a mesma coisa que 2/3 vezes 27. Tá certo isso ou não? Tá. Só que Pedro provavelmente deve estar no primeiro ou o segundo, terceiro, quarto ou quinto ano. Porque nós que estamos nos anos finais não usamos xizinho mais. Usamos bolinha. Por que nós usamos bolinha? Porque o xizinho vira incógnita para nós agora. Mas beleza. Aí o que ela fez? Ele fez 2 vezes 27 e dividiu por 3. 54 dividido por 3 deu 18. Observando a resolução de Pedro em duplas, como vocês explicariam esse procedimento? Em seguida, resolvam esse problema geometricamente. Como que é? Geometricamente? É. Então presta bem atenção. Geometria. Como que explica isso aqui? Explica daquela maneira. 1 está aqui embaixo. 3 vezes 7, 2 vezes 27 está aqui em cima. 3 vezes 1 dá 3. O procedimento que nós estávamos fazendo agora de pouco também daria certo. 2/3 de 27. 27 dividido por 3 dá 9. Pega o 9 e multiplica por 2, dá 18. Certo? Geometricamente, seria você pegar alguma coisa que vale 27, dividir ele em 3 partes. Deixa eu ver se já tem aqui, ó. Tem. Você pega um inteiro, certo? Sim. Divide ele tem que ter 27 inteiros. Então aqui, ó, 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros, 4 inteiros, 5 inteiros, não precisa, só presta atenção. 6 inteiros, 7 inteiros, 8 inteiros, 9 inteiros, 10 inteiros, 11 inteiros, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aí você vai dividir em 3 partes iguais. Cada parte tem 9 inteiros. E você vai dividir em 3 partes iguais. Só que você vai pegar quantas partes? 2. Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A primeira parte tem 9. Com mais 9 de novo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós tínhamos 21 partes inteiras. Foi dividido em 3 grupos e pegamos 2 grupos. Então, deu 18 inteiros. O que aprendemos hoje? Compreendemos e resolvemos problemas com multiplicações de números racionais na representação fracionária. Há uns 10 minutos atrás já entrou no sistema de vocês lá
a atividade de hoje do Tarefa São Paulo, que pode ser resolvido pelo site cmspweb.ip.tv ou se você abaixar o aplicativo, pode usar o aplicativo. Qual é a vantagem do aplicativo? O senhor não tem Wi-Fi em casa, não tem internet dos dados móveis. O aplicativo, se você não tiver nenhum centavo de crédito e pegar a torre da Vivo, da Claro e seu chip não tiver cancelado, estiver funcionando, você usa a internet patrocinada pelo Estado. Tá? Não vá achar que teve um aluno lá que falou: professor, baixei aplicativo, mas eu não estou conseguindo jogar o Free Fire nele. Eu falei: mas não dá. A internet só funciona dentro do aplicativo. Ele achou que ele ia baixar o aplicativo e ele ia jogar Free Fire. Não pega das móveis lá. Ô, senhor, não pega das móveis lá. Se não pegar das móveis, infelizmente não dá. Referências: Limove, Paraná, São Paulo de novo. Referência das imagens. Acho que é. Outras referências das imagens. E Ô, senhor, a já conta como 4. finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Mas não conta.